Bom, um outro tema muito importante que a gente precisa falar é sobre a questão das denúncias do Intercept, né? Aqui nós temos uma situação que precisa ser cuidadosamente analisada. Por um lado, nós temos aí um jornalista internacional, né, que mora no Brasil, que é o Glenn Greenwald, homem que trabalhava no Guardian, um jornal burguês liberal da Inglaterra, trabalhava nos Estados Unidos, no Guardian, né? E que foi recebeu a confiança devido ao tipo de jornalismo que ele fazia, que é um jornalismo de denúncias, recebeu a confiança do Snowden, um agente dos serviços de inteligência norte-americanos, para fazer uma denúncia extraordinariamente contundente, né? Provavelmente a denúncia mais contundente dos últimos 50 anos, que era de que o governo norte-americano espionava o mundo todo. Depois veio à tona que o próprio gabinete da Dilma Rousseff era espionado, e da Angela Merkel também, pelo governo norte-americano. Um escândalo que foi abafado, porque como nós vivemos numa época, num momento político, né, onde a mobilização da classe operária é fraca, essas coisas, elas existem, elas produzem um efeito, às vezes um efeito poderoso, mas a burguesia vai contornando as situações, né, apesar de que as crises vão aumentando aos poucos. Bom, esse jornalista norte-americano, que não é, obviamente, nenhum revolucionário, as pessoas podem se equivocar sobre isso, né, ele mesmo nunca procurou dar essa ideia, porque o parceiro dele é um deputado do PSOL. Então, tem-se a impressão de que ele seria do PSOL. E muita gente acha que o PSOL é um partido, assim, altamente revolucionário, que é um mito. O PSOL é um partido cheio de gente direitista, né, onde organizações de esquerda que se dizem revolucionárias atuam. Uma parte dessas organizações revolucionárias são pseudo-revolucionárias, ou que se dizem revolucionárias, são profundamente reacionárias, como é o caso da corrente dirigida pela Luciana Genro, que apoiou o golpe, que apoiou o Sérgio Moro. Agora precisa explicar para o mundo, né, por que apoiaram um vigarista como o Sérgio Moro, uma pessoa que persegue os outros, etc. e tal, um juiz fraudulento, né, um criminoso político. Precisaria a Luciana Genro e a corrente política dela precisaria explicar isso daí. Há grupos como a CST, do ex-deputado Babá, que também adotaram a mesma posição, apoiaram o Sérgio Moro, né. Agora, logicamente, ninguém vai falar nada, né? Depois de ter muito apoiado o Sérgio Moro, o golpe e tudo mais, o pessoal agora se cala. Alguns, inclusive, estão falando que nunca apoiaram o Sérgio Moro e a Lava Jato, que é uma coisa muito vergonhosa. Mas, enfim, o PSOL não é um partido revolucionário, nem socialista, nem nada. O PSOL é um partido, né, de esquerda, mas com posições muito direitistas. Veja-se que o famoso Jean Willis, né, ele era uma pessoa que defendia, que era contra a Venezuela, defendia que a Venezuela fosse uma ditadura, segundo ele era uma ditadura, defendia o Estado de Israel, e as figuras predominantes do PSOL, na sua maioria, têm as mesmas posições. As que não têm essas mesmas posições, têm as mesmas posições que a média de posições que você encontra nos dirigentes do PT, né, que são posições a favor da colaboração de classes e tudo mais. Então, o relacionamento do Greenwald com esse pessoal do PSOL poderia dar a impressão de que ele é um grande esquerdista. Não se trata disso de forma nenhuma, né? Ele, pelo contrário, ele é uma figura que a gente enquadraria ele mais ou menos na esquerda do Partido Democrático norte-americano. Um liberal no sentido anglo-saxão da palavra, né? Liberal político, não liberal no sentido
econômico, né? Essas pessoas ferozes que querem destruir o mundo para alimentar os banqueiros, né? Como se fosse uma religião antiga aí, que você tem que fazer sacrifícios humanos. Ele, justamente por ser um jornalista internacional, né, e por ser um jornalista renomado, ele recebeu aí a denúncia, não sabemos de quem, ele manteve a fonte da denúncia anônima, que é um direito dele. Né? Visivelmente, né, nós não podemos cair em nenhum tipo de concepção ingênua do problema. Visivelmente, a pessoa que fez essa denúncia não é também nenhum democrata. Se fosse um grande democrata, aí a pessoa não precisaria fazer denúncia anonimamente através do Greenwald. Né? Ele apareceria aí fazendo ele mesmo a denúncia. A denúncia anônima é um método, em geral, de setores da burguesia. Logicamente que isso aí visa desmoralizar o Sérgio Moro para impedir novos processos contra os inimigos políticos da Lava Jato, né? Pessoas que têm uma contradição com o imperialismo ou inimigos do bolsonarismo. Logicamente que isso daí não visa soltar o Lula, visa desmoralizar o Sérgio Moro. E sobre a base dessa desmoralização, depois de muita manobra, pelo menos essa é a intenção que aparece à primeira vista de todo esse processo, outras pessoas, né, que não têm nada a ver com o PT seriam liberadas. Né? E o Lula continuaria fora do jogo político nacional, porque isso é muito importante para todos os setores da burguesia. Bom, até aí o que a gente pode dizer é o seguinte: o Greenwald está no papel dele, né, de jornalista, não há nada que criticar com relação a ele, e as denúncias têm, está claro, está claríssimo, né, as denúncias são um fator positivo na atual situação política, porque se elas não trazem nada que seja extraordinariamente novo, né, tudo isso tem sido denunciado insistentemente desde o começo, né? Elas, digamos assim, formalizam com documentos, conversas, etc. e tal, aquilo que já havia sido denunciado, que isso daí não é um processo político, que isso daqui é uma caça às bruxas, que foi organizada, o juiz organizou, né, uma perseguição política a um determinado indivíduo, que não é um indivíduo qualquer, mas é um político extraordinariamente popular, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. As conversas confirmam isso, embora a imprensa procure dar, a imprensa capitalista e os partidos burgueses procurem dar uma impressão distinta, é isso que está em pauta. Sérgio Moro é um criminoso, né? Basta a gente citar o que falou aqui o Marco Aurélio de Mello. O Moro e o Dallagnol são criminosos. Falou preto no branco. Ele não pode ser confundido com nenhum integrante do PCO. Tá? Ele é juiz do STF, que nós criticamos quase todo dia aqui. Então ele falou que tinha que ser falado. É um crime que foi cometido. Diante dessa situação, os processos contra o Lula teriam que ser cancelados e tudo mais. Né? Serve para isso, serve para estabelecer, de um ponto de vista institucional, aquilo que todo mundo já sabia. Né?